Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o projeto. Eu já estou na reta final desse projeto, ele está quase acabando, quem diria, né? Estou aqui há um ano gravando vídeos, enfim, trazendo dicas, melhorando meu inglês. E faltam poucos vídeos para serem gravados agora. Dá até um pouco de saudosismo olhando para trás, né? E vendo o esforço que eu tive até aqui para poder tentar melhorar o meu inglês. Bom, sem saudosismo, eu trouxe aqui hoje um assunto que é a minha opinião pessoal de como eu penso que dá para melhorar o inglês e por que nós não melhoramos o inglês. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar os 10 assuntos que rolarão nos próximos vídeos, tá? Então 10 motivos por que o meu inglês não avança. Nesses motivos aqui, o primeiro que eu acredito é a monotonia. O segundo que eu acredito é a rotina. Depois, se basear no inglês formal, não usar o coloquial, não mapear, como a gente fala, ter medo de cometer erros, não se enxergar no futuro, daqui a alguns meses ou anos falando inglês, comparar o inglês que a gente tem com o que outras pessoas têm, ouvir errado em inglês e andar sozinho ou não andar sozinho quando deveria andar. Então eu tenho esses 10 assuntos, eu vou falar sobre eles nos próximos 10 vídeos e eu vou começar pelo de número 1, que é a monotonia. Então, monotonia, marasmo, fazer a mesma coisa, deixar que caia na rotina. A rotina, eu acredito que é uma coisa boa para aprender inglês. A gente tem que ter uma rotina. Só que essa rotina, depende de como a gente levar isso, ela pode virar um marasmo, porque eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, ai, como isso é chato, como isso é monótono. Então, isso é um grande inimigo, é o inimigo número 1, na minha opinião, é quando a coisa começa a ficar chata, começa a ficar arrastada, começa a ficar monótona, desgostosa. E aí, o seguinte, eu estou estudando inglês desde 2004, por conta eu estudei em 2014. Por conta, depois fiz intercâmbio, voltei e mantenho estudando. Então, eu consumo vários tipos de conteúdo. Por quê? Se eu ficar só no livro de gramática, por exemplo, lendo ele, gramática, por um ano, vai ficar monótono. Se eu ficar, por exemplo, só ouvindo podcast por um ano, vai ficar monótono. Se eu ficar só tentando assistir série e entender o que eles estão falando em inglês, só isso, fica monótono. Se eu ficar lendo um livro, enfim, qualquer livro em inglês, lendo, forçando, vai ficar monótono. Então nós temos que fazer pequenos hacks para poder quebrar essa monotonia. Então, a gente precisa colocar coisas novas para o cérebro, para que ele, desperte. Sabe? É que nem aquela história de quebrar a rotina, começar a tomar banho ao contrário, em vez de começar pela cabeça descendo, começa por baixo e vai subindo até chegar na cabeça. Em vez de dirigir sempre pelo mesmo caminho para chegar no trabalho, muda o caminho para forçar o cérebro a sair daquela monotonia. Então, esse é um dos problemas que eu acredito. Não deixem que caia na monotonia, porque se cair na monotonia, vocês vão desanimar e não vão mais estudar. Então, sempre procurem fazer pequenas coisas diferentes. Por exemplo, eu posso estudar inglês. Vamos dizer que eu quero estudar inglês. Aí eu sempre procuro juntar duas coisas em inglês. O que eu quero dizer com isso? Eu não procuro só estudar inglês. Eu procuro, por exemplo, estudar design em inglês. Porque aí é mais difícil de cair na monotonia. E estudando design, né, UX design, information architecture, as coisas que eu costumo estudar, interaction design e assim por diante, eu não fico só estudando design em inglês. Eu estudo design em inglês com livro, design em inglês com podcast, design em inglês com vídeos, design em inglês com livros mais densos, enfim, percebem?
Eu tô tentando, tipo, fazer um double hack, hackear 2 vezes o cérebro. Então não deixar cair na monotonia e ao mesmo tempo aprender sobre uma outra coisa, que aí sim é mais difícil que se caia nessa monotonia, tá certo? Bom, eu tô aqui falando há quase 5 minutos em português e eu vou falar um pouco de inglês para que eu possa praticar. Percebam? Isso também é uma forma de não cair na monotonia. Eu tô sempre mudando os estilos dos vídeos. Ora eu gravo a tela do meu computador falando de um assunto de gramática, ora eu falo de uma coisa um pouco diferente para que eu mesmo não caia na minha própria monotonia, certo? Hello beloved audience, this is Marcos one more time in another video, and for this video, as usual, I started talking in Portuguese, because I really like to show respect to Brazilian people, because I was born here, I grew up here, and almost all my friends, they are from Brazil as well, and I have to show respect to them, because I'm trying to figure out a way to engage people, to follow my personal project, my side project, and even I'm almost finishing that. I want people, to support me. That's my way. Okay, then I did that introduction, and now I'm going straight to talk about the subject for this video. I was talking about this word in Portuguese, monotonia. In English, I really don't know the right word for that, but I have some personal opinion, something that it's mine, but in the same time, it's my teacher's opinion as well. When we are trying to explain something and for some reason we don't remember or we don't know the right word to explain that, we don't have to stop and to try, hardly to say something that we really don't know. We have to, to go beside and to take another word with the same meaning. For instance, I don't know about monotony in Portuguese. In English, I don't know. And I want, to say something that I don't know. I would take another word to explain that. It's a sort of to do the same thing all the time. To study English, we really have to avoid that. To do the same thing all the time. What I'm saying by that, sorry. I'm saying that we have to figure out some ways to improve the sort of things that we are learning. I have to show something before. Em português, it's written 10 motivos porque o seu inglês não avança. In English, it's more or less like 10 reasons because your English don't go on, don't improve. Doesn't improve actually. Your English doesn't improve, okay? So I have 10 reasons. The first one is that do different things, okay? Don't be lazy. Be different. Listen to podcasts. Write texts. A sort of diary, poem to your boyfriend or girlfriend, Hack your brain. Try to do different things in different ways. Like I was explaining in Portuguese that I'm studying UX design, information architecture, and the sort of things I'm studying in English, because I'm doing two things in the same time, studying UX design and English in the same time, In this way, it will be much more hard, to get lazy and not so interested, okay? That's my point. So avoid to be lazy, avoid to do the same thing, to get bored. And this video is over because I'm talking here about 8 minutes and I really don't want to be longer anymore. Before I go, I would like to introduce myself because there are many videos that I don't do that actually. So my name is Marcos. I'm a Brazilian guy from São Paulo, Brazil. I'm 38 years old right now and I'm here almost every single day trying to figure out a new way to improve my own English and besides to help my friends, my followers, okay? Thank you for having watched. I hope to see you in the next one and bye.